Olá, meu nome é Bruno Coco Kowalczuk, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos da Universidade Federal do Paraná e eu vou estar apresentando um pouquinho da minha pesquisa desenvolvida nos últimos 2 anos. Pesquisa essa é orientada pelo professor Dr. Marcos Arndt. A pesquisa se intitula O Método dos Elementos Finitos Generalizado aplicado à análise dinâmica de placas de Kirchhoff-Love. Contextualizando a importância desse assunto, diversas aplicações do dia a dia da engenharia passam pela análise dinâmica de estruturas e, em algumas aplicações mais específicas, pela análise dinâmica de placas. Quando uma placa, existem dois tipos possíveis de se modelar uma placa dita como placa espessa e uma placa dita como placa fina. E essas duas abordagens possíveis para você trabalhar numa placa, elas dizem respeito à consideração que você faz em cima da magnitude dos esforços de cisalhamento dessa placa. E se uma placa ela tem uma espessura significativamente pequena em relação às outras duas, ela pode ser tomada como uma placa fina e então ela poderá ser modelada segundo o modelo proposto por Kirchhoff-Love, que é o modelo que eu vou estar trabalhando no meu trabalho, que eu vou estar apresentando nesse trabalho. Duas estruturas presentes no dia a dia da engenharia que podem ser muito bem modeladas por esse tipo de abordagem matemática são as pistas de aeroportos e as lajes de concreto armado. O problema matemático por trás da análise dinâmica de placas finas, ele se inicia passando pela equação diferencial da vibração das placas finas, que é uma equação dessa forma em relação ao operador biharmônico e as derivadas temporais segundas em relação ao deslocamento W, função da densidade ρ da placa, da espessura H e da rigidez flexional D. Essa equação está na sua forma homogênea porque no nosso trabalho, a gente iniciou a análise dinâmica. A análise dinâmica, por via de regra, ela é iniciada no estudo das vibrações livres, porque as vibrações livres, quando você vai tratar de maneira aproximada o problema em abordagens numéricas, você consegue fazer uma chamada análise modal, onde você caracteriza todo o comportamento dinâmico de uma estrutura baseado no seu comportamento em vibração livre, nos seus modos de vibrar. E esse é o problema matemático associado a isso, essa equação diferencial dessa forma. Que, quando a gente considera a solução periódica para resolver o problema de vibração livre, ela recai em um problema de autofunções dessa forma, onde o nosso operador linear passa a ser só o operador biharmônico, que é o nabla quarta, em cima de uma função U, que é uma função espacial, e função agora de um parâmetro lambda, que são as frequências naturais associadas à vibração dessa placa. As soluções analíticas para esse tipo de problema são extremamente complicadas de serem obtidas. E elas são, ao longo dos últimos anos, diversos pesquisadores têm dedicado esforços para tentar encontrar soluções analíticas para esse problema. O conjunto de soluções analíticas mais simples que existe e da condição que é mais simples de ser resolvida são um conjunto de soluções analíticas de morfologia senoidal, que podem ser encontradas em diversos materiais de referência, como exemplo eu cito o material do Leissa, que é o Vibration of Plates, de 1969. Depois, para aumentando a complexidade dos apoios envolvidos nas condições de contorno dessas placas, nós temos o método proposto por Gorman, em 1978, que pretendeu descrever soluções analíticas que conseguissem caracterizar bordas pontualmente apoiadas, que são situações que acontecem no dia a dia, condições de contorno comuns nas placas. E, mais recentemente, no ano de 2009, uma abordagem não convencional foi proposta num ramo da elasticidade que recebeu o nome de elasticidade simplética, onde a placa e qualquer corpo mecânico é descrito em uma geometria não euclidiana, não convencional, num espaço vetorial chamado simplético, e dentro desse espaço todos os problemas da mecânica eles são convertidos em problemas de autovalores e autovetores, tornando toda a formulação matemática envolvida nisso mais complexa, mas a resolução dos problemas muito mais simples. E essa nova abordagem proposta por esses pesquisadores em 2009, ela se limita a encontrar soluções analíticas para placas que tenham duas de suas bordas obrigatoriamente simplesmente apoiadas, sendo as outras livres, engastadas ou simplesmente apoiadas também. Essa abordagem simplética ela fornece bons resultados para quando bons resultados não, resultados exatos, quando duas dessas bordas elas são simplesmente apoiadas. E a gente percebe que ainda nos dias de hoje não existe uma solução
analítica satisfatória que consiga representar a placa na condição de pleno engastamento. Por isso, tendo essa ideia inicial desse panorama de como as soluções analíticas para o problema de vibração de placas encontram-se no dia de hoje, a gente destaca a importância do estudo de métodos numéricos que encontrem respostas aproximadas satisfatórias, né? O método dos elementos finitos ele surge como uma resposta muito boa para isso, e a sua primeira formulação conforme foi proposta por Bogner, Fox e Schmidt em 1965, com elementos retangulares. Diversas tentativas anteriores foram feitas por outros pesquisadores com elementos triangulares e até elementos quadrangulares, mas não conformes, e Bogner, Fox e Schmidt perceberam que a descrição como estava sendo feita dos graus de liberdade desse elemento, ou seja, as variáveis que vão caracterizar a função que está sendo aproximada no interior dos subdomínios de elementos finitos, que é essa ideia do método dos elementos finitos, ela aproxima os valores de deslocamentos e frequências naturais nas partições do domínio e com isso compõe uma resposta global. Nesse método, né, como está escrito ali, a solução exata U ela é aproximada por um somatório de valores pontuais multiplicados por funções que a gente chama de funções de forma. E a formulação conforme ela foi atingida para o método dos elementos finitos, que já é um método muito consagrado na análise de estruturas, ela foi atingida através da inserção de um quarto grau de liberdade. Antigamente se trabalhava com 3 graus de liberdade por nó no elemento quadrilátero. Eles propuseram a inserção de um quarto grau de liberdade que modelaria os momentos volventes da placa, e isso fez essa formulação de elementos finitos atingir resultados conformes. E na abordagem de elementos finitos, o problema de autofunções e autovalores ele é aproximado por um problema de autovalores e autovetores generalizados dessa forma que vocês estão vendo. Então, a gente transforma um problema da análise funcional em um problema da álgebra linear. Essa é a grande ideia dos métodos aproximados para a resolução de equações diferenciais ou problemas de autofunções e autovalores. Problemas que o espaço de soluções tinha uma dimensão infinita, aproximamos esse espaço de soluções de dimensão finita e dentro desse espaço, seja resolução de sistema linear ou resolução de problema de autovalores, o nosso problema se torna um problema da álgebra linear, que é muito mais fácil de ser processado computacionalmente, e a prática e a teoria têm mostrado que os resultados são muito satisfatórios para essas abordagens. O método dos elementos finitos generalizado era uma evolução do método dos elementos finitos. Ele foi proposto por Melenck em 1995, se baseia no método da partição da unidade, e nele a solução que era aproximada do campo de deslocamentos ou de qualquer função que você esteja querendo aproximar, que era aproximada inicialmente pelo MEF, ela vai ser enriquecida por funções que contenham algum conhecimento sobre a solução analítica, seja morfológico, em respeito à continuidade, qualquer coisa desse tipo, ele vai ser enriquecido com essas funções, e essas funções de forma extras nos vetores de função de forma, elas serão ponderadas por funções partição da unidade. E ele tem demonstrado resultados excelentes, muito bons, em outros problemas da análise dinâmica, e em diversas aplicações de engenharia, como problemas de eletromagnetismo, problemas de condução do calor. É um método extremamente poderoso, porque o método dos elementos finitos já era um método bom. Ele já fornecia resultados muito bons, só que ele exigia um grau de refino que você tinha que separar a malha em muitos elementos, em alguns problemas, para chegar numa resposta satisfatória. O método dos elementos finitos generalizados ele quebra esse paradigma, ele mantém a malha constante e aprimora a solução inserindo novos graus de liberdade dentro de cada elemento, com suporte apenas no interior dos elementos ou nas bordas entre elementos, bordas compartilhadas entre elementos adjacentes, e assim a solução ela consegue ser melhorada sem um aumento de refino da malha, sem necessidade de refino de maior discretização da malha, e as respostas são obtidas muito frequentemente com graus de precisão mais satisfatório com menor número de graus de liberdade. Por isso, o objetivo da pesquisa ele foi avaliar a aplicabilidade dessa abordagem que já viu resultados bons em outros problemas de análise dinâmica, como estruturas reticuladas, que foi a pesquisa desenvolvida por Marcus Arndt em 2009,
e ela vai se alicerçar em 3 principais etapas. A análise de convergência para as diferentes frequências naturais e diferentes condições de contorno. Então, a nossa pesquisa ela abrangeu 10 frequências naturais para 6 condições de contorno diferentes da placa. Fez uma análise de convergência, aumentando os graus de liberdade e comparando as respostas com soluções analíticas advindas da elasticidade simplética, que é a abordagem mais recente para a resolução desse problema, comparando essa resposta com a evolução do número de graus de liberdade necessários para que o MEF atinja uma resposta boa, o MEF convencional, que é o método dos elementos finitos conforme proposto por Bogner. Outras abordagens numéricas consagradas e enriquecidas, como o MEF-P Fourier de Leung e de Chan em 1998, e o MEF hierárquico de Bardell, que até o momento se consagra como a melhor abordagem numérica para resolver esse problema de placas. Então, a gente pegou e fez análise de convergência para todos esses métodos em 10 frequências diferentes, as 10 primeiras, em 6 condições de contorno. E a gente, além disso, realizou análise de espectro de frequências, ou seja, o espectro de soluções também chamado, para a malha que contenha maior grau de liberdade em todos os métodos. Então, no último refino H do MEF, nas funções dos métodos enriquecidos, nas soluções que possuírem maior grau de liberdade interna adicionados, e em todos esses métodos a gente analisou o chamado espectro de frequências, que é avaliar a resposta não só para as primeiras frequências naturais, mas dado um número fixo de graus de liberdade, a gente avaliar o comportamento da resposta em todo o espectro. Porque era sabido que o MEF-G ele melhora muito as primeiras respostas, mas ele tende a piorar as respostas para o final do espectro. Ou seja, quando se resolve um problema de altos valores, ele dá respostas muito boas para os primeiros altos valores e para os últimos ele tende a ser pior. E por fim, desenvolvemos uma pequena análise de estabilidade numérica, que é para avaliar o quanto essa inserção dessas funções no MEF-G ela potencialmente torna o problema mais difícil de ser computado pelo computador, as inversões de matrizes e todas essas nuances relacionadas à análise de estabilidade numérica. Foram propostos 7 enriquecimentos para o método dos elementos finitos generalizados. Enriquecimentos esses que as funções de base deles se baseavam em funções cossenoidais que observaram resultados bons por Arnish em 2009. Funções também baseadas no método dos modos admissíveis propostas por Arnish em 2009 e funções de enriquecimentos baseadas no polinômios de Legendre. Por quê? Porque Bardell, em 1991, observou que é até agora o melhor método aproximado para a resolução do problema de placas, que possui resultados extremamente convergentes. Ele utilizou polinômios de Legendre para enriquecer a solução de elementos finitos dentro das placas, no elementos finitos hierárquico dele. Então, a gente está propondo um enriquecimento também utilizando polinômios de Legendre como base. E as partições da unidade que nós utilizamos, nós variamos em 4 tipos. Partições da unidade lagrangianas lineares, partições da unidade lagrangianas quadráticas, que são 3 funções, partições da unidade hermitianas cúbicas e partições da unidade trigonométricas. A primeira, a terceira e a quarta são pares de funções, então para cada função de base listada acima, 2 funções de enriquecimento são geradas para o primeiro, para o terceiro e para o quarto exemplo de partições da unidade. E para o nosso segundo exemplo, 3 funções de enriquecimento são geradas por níveis do MEF-G, que a gente chama. Eu separei para esse trabalho mostrar nossos resultados preliminares para a condição da placa retangular simplesmente apoiada, que os valores analíticos de referência, tanto do Leissa de 1969 quanto da análise simplética, eles coincidem. A fórmula de recorrência analítica para as frequências é a mesma. A gente comparou com o refinamento H do MEF conforme proposto pelo Bogner e realizamos a análise de convergência para as 10 primeiras frequências naturais. Considerando que a placa retangular simplesmente apoiada ela possui modos simétricos de vibração, as 10 primeiras frequências naturais na realidade são 6 resultados distintos. Então a gente vai pegar o primeiro e o 6º resultado distinto para, por questão de tempo, não mostrar todas, mas mostrar o comportamento em relação à convergência do método para a primeira frequência utilizada e para a 10ª frequência, compreendendo que os comportamentos intermediários para as outras frequências estarão algo em torno disso, como o MEF-G ele tende a perder a qualidade conforme a frequência aumenta. A gente dando a resposta da primeira e da 10ª, a gente consegue
cobrir bem sem poluir muito essa apresentação nesse primeiro momento. E a estabilidade numérica ela foi avaliada via número de condição apenas da matriz de massa. Isso é uma sugestão dada por Leung Zhu, uma sugestão da literatura, que pro problema de autovalores e autovetores, o número de condição da matriz de massa ele é mais significativo do que da matriz de rigidez. Por isso a gente vai avaliar apenas esse parâmetro. Os resultados da análise de convergência se mostram nesses dois gráficos. Nós podemos ver que duas das abordagens do MFG, que é a abordagem em verde, utilizando partições da unidade triangulares e polinômios de Legendre, apresentou uma convergência maior do que a curva em azul, que já era o método mais consagrado, o MFH do Bardell, né? O MFH que usa também polinômios de Legendre. Ele era a abordagem consagrada melhor para esse tipo de problema. A gente pode ver que desde o início a taxa de convergência desse método é extremamente alta, ele se mantém superior a todos os outros métodos, inclusive os MFGs, até boa parte do número de graus de liberdade utilizados, e no último nível de enriquecimento, duas abordagens do MFG se mostraram mais com uma convergência maior, tendo um salto de quase 1000 vezes na melhora da resposta de uma para outra. E essas abordagens elas foram utilizando o enriquecimento cossenoidal proposto por Arndt multiplicado por partições da unidade lagrangianas quadradas e, como eu já havia comentado, as funções do método de Legendre. A gente percebe que para a primeira frequência, os outros métodos eles se concentram mais em cima. O MEF representa a linha em preta nos dois quadros e se consagra como uma abordagem menos convergente, tendo resultados semelhantes ao MFG trigonométrico, que é o cossenoidal proposto por Arndt, com partições da unidade cúbicas hermitianas, mas os outros métodos enriquecidos, tanto o método do P. Fourier quanto os outros MFGs, para a primeira frequência eles ficam relativamente próximos ao MEF normal, muito distantes do MFH, que é a melhor metodologia. Mas os outros dois métodos, na análise de convergência da primeira frequência, que é a imagem da esquerda, se mostraram muito bons. Já para a 10ª frequência natural, a gente percebe uma proximidade muito maior dos outros métodos, deixando o MEF e o MEF-P. Fourier como métodos menos convergentes, e novamente o método dos elementos finitos generalizado trigonométrico com partição da unidade hermitiana com menor convergência, esses três métodos na parte de cima lá, galgando erros da ordem de 10 a menos 3, que são erros relativamente grandes, e as outras metodologias elas se aproximam muito do MFH proposto por Bardell. E isso é muito bom, porque esse método ele é extremamente consagrado para esse tipo de problema e ele era tido como o melhor método até o momento. Então todas as outras abordagens de MFG, até mesmo o trigonométrico que não superou mais o Bardell, o trigonométrico não, o trigonométrico cossenoidal com partições da unidade lagrangiânicas quadráticas, que ele era melhor, chegou com resultados melhor. Na 10ª frequência, por mais que não fosse melhor, ele se aproximou muito e a gente pode ver uma grande proximidade dos métodos ali no critério de convergência, destacando ainda mais a hegemonia da função que tem a curva de erro relativo representada pela cor verde, que é o MFG polinomial com polinômios de Legendre com partições da unidade trigonométrica, que na 10ª frequência ele se mostrou hegemonicamente superior a todos os outros métodos. Para todos os números de grau de liberdade, ele foi uniformemente superior a todos eles, conseguindo erros da ordem 10 a menos 13, ou seja, erros 10 elevado a 10ª vezes melhores do que o do MEF normal, por exemplo, mostrando que sim, ainda que nós estamos falando de 10ª frequência, é a parte inicial do espectro, né? A gente vai ver o comportamento do espectro de frequência desses métodos mais para frente, mas ele demonstrou que ele é muito convergente para esse tipo de problema, para essa condição de contorno. As demais foram vistas na pesquisa, mas aqui preliminarmente os resultados condizem com o que era esperado. Na análise de espectro de frequências, a gente pode ver que a linha em preto representa o MEF e e as demais linhas coloridas que representam esse salto abrupto lá pelo início do quarto quartil
do espectro de frequência, esses métodos representam os métodos enriquecidos. Então, o que esse gráfico do espectro de frequência nos está dizendo? O espectro de frequência está pegando o valor numérico dividido pela solução analítica esperada. Nós vemos que ali, entre 0 e 25%, apenas o MEF, que é a curva em preto, apresentou alguns erros expressivos. Os outros métodos estão extremamente próximos do 1, mostrando que em 25% das respostas fornecidas por ele, as 25% das primeiras respostas fornecidas, os resultados são muito bons e o MEF apenas que começa a distorcer um pouco em relação à solução analítica. Entretanto, quando a gente vai para o final do espectro, o MEF se mantém, ele sobe gradativamente e atinge erros da ordem de 50%, mas as outras abordagens, chegando em 70% do espectro, inclusive o MEFH, o MEF hierárquico proposto por Bardell, ele dá um salto abrupto de perda de qualidade da resposta e depois, no final, eles dão outros saltos abruptos, confirmando que sim, a convergência observada, ela rivaliza com a perda de qualidade no espectro desse método. É visível que todas as abordagens em colorido ali, elas perdem a qualidade daquela parte do espectro para frente. Isso já era esperado. Por isso existem métodos que tentam utilizar a convergência do MFG para modelar frequências específicas mais altas, como métodos de refinamento adaptativo, que são técnicas que visam contornar esse problema no espectro de frequências das soluções. Mas quando as frequências desejadas se encontram no início do espectro, o MFG, todas as abordagens têm se mostrado extremamente convergentes, por mais que umas mais do que as outras. E por fim, a análise de estabilidade numérica nos mostra que o MEF e o MEF-P Fourier são as abordagens mais estáveis numericamente. Elas crescem uma taxa praticamente linear na escala logarítmica, né? Vale destacar que todos os gráficos apresentados, com exceção do espectro de frequência, eles são gráficos em escala bilogarítmica. Podem ver que os valores estão variando em potências de 10 nos dois eixos, né? E a gente vê aqui uma característica muito interessante, que no final dos refinos, nos últimos níveis de enriquecimento do MFG, as duas respostas mais convergentes são aquelas que são mais instáveis numericamente, porque quanto maior for o número de condição numa matriz de massa, como o número de condição ele mede aproximadamente, ele pode ser aproximado como a razão entre o maior alto valor e o menor alto valor de uma matriz, quanto maior for esse número, mais susceptível a erros e perturbações essa matriz se torna. Então a solução ela pode ser boa, mas ela não fica estável, ela não converge de maneira estável para um ponto. Pequenas alterações na solução podem originar, nas condições de contorno, podem originar grandes distorções na solução. E para isso também é uma característica já esperada no MEF, existem técnicas na literatura que visam manter a qualidade da boa convergência do MFG, mas estabilizar o MFG, técnicas chamadas de MFG estabilizado. Então a gente vê que realmente os métodos mais convergentes, as linhas em verde e as linhas em vermelho, apresentam as maiores estabilidades numéricas. Então é o chamado cobertor curto. Você puxa de um lado, descobre do outro. Cobre de um lado, descobre do outro. Porque a gente melhora em convergência, perde em espectro e em estabilidade numérica. Mas são características já previstas do MFG e vistas em outras aplicações. E por conta disso, não foi nenhuma surpresa a obtenção desses resultados. Bom, as conclusões preliminares são essas: a boa convergência para frequências mais baixas, perda de qualidade para os modos mais altos e perda de estabilidade numérica para os métodos mais enriquecidos. E o nosso trabalho ele se propôs, e ele fez isso, avaliou mais 5 condições, e para essas 5 condições os comportamentos se mantiveram semelhantes, né? Eu agradeço o tempo de vocês. Aí estão minhas principais referências utilizadas no trabalho. Lógico que tem muito mais, mas essas são as referências principais. Eu agradeço a todos a atenção e espero vê-los brevemente.